Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Vida de PJ Podcast. Meu nome é Márcio Spagnolo, sou CEO da Profissionais S.A. e investidor nas áreas de tecnologia, eventos e educação corporativa. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o fenômeno das vendas no Brasil, quiçá no mundo, em seguida, e eu quero estar muito nesse projeto. Thiago Concer, bem-vindo ao Vida de PJ, meu querido, é um prazer estar contigo. Monstro! Fala, Marção, beleza? Essa já pegou monstro, né? Não. Inclusive tem que arranjar algum patrocinador, cara, que usa monstro aí. Eu tô sempre tentando. Pô! Já sei até, ó, até uma bebida energética na cabeça É agora. isso aí, pronto, ó, já vamos fazer dinheiro. Me nota. Galera, Marcelo, obrigado pelo convite aí. A gente vem se falando aí dos projetos, né, cara? E poder bater um papo com a galera aqui, poder falar sobre o coração da empresa aí, o departamento comercial, vai ser legal demais. Vai ser um papo legal. Prazer. Vamos começar falando de uma coisa que eu acho que é fundamental hoje para quem trabalha na área comercial, que é o orgulho de ser vendedor. Eu, particularmente, eu tenho uma forte tendência a olhar para uma empresa sempre olhando para o setor de máquina de vendas ou para a área comercial, que para mim é o core. Eu sempre digo que uma empresa que começa... Os caras começam uma sociedade hoje, e isso é uma premissa do Brasil muito ruim. Começa discutindo quanto que um tem... Ah, mas eu sou financeiro administrativo, vou ficar com 50-50. Velho, porcentagem de empresa é quem traz cliente. Perfeito. Se vai discutir equity, a primeira coisa é essa. Então, o empreendedor que está nos escutando aqui, ele precisa entender que o potencial de trazer clientes é, com certeza, o mais importante. Mas esse orgulho que eu tenho a tendência a estar mais inclinado a ser vendedor, por que tu compactua muito disso e tu levanta essa bandeira tão importante para o mercado brasileiro? Bom, eu construí minha carreira toda como vendedor, né? Então eu fui morar fora do país muito cedo e quando eu voltei, precisava trabalhar, enfim. E você imagina, 20 e poucos anos atrás, era pior do que é hoje, né? Então você não tinha experiência, não tinha muito conhecimento. Precisava trabalhar, você ia trabalhar de vendedor, né? Que é o que mais tem. Eu falo que eu sou da época de procurar emprego no classificado do jornal, né? Então, assim, hoje as pessoas nem sabem às vezes o que é isso. Prospecção na Listel. Exatamente, fazia aquilo lá nas páginas amarelas, né? Era o trabalho de prospecção que a gente fazia. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, mas enfim, passei anos e anos e anos, como a maioria faz, né? Um mês tira um dinheiro, o outro não tem para pagar outro mês, aí no outro salva um pouquinho e tal. E aí a gente foi entendendo, tive a sorte, né, de ter dentro de casa pais educadores, né? Então aquilo sempre ficou claro para mim, o tamanho da transformação das pessoas através da educação, né? E então eu sempre estava buscando de alguma maneira. E aí eu tive a sorte de conhecer um pequeno livrinho que eu conheci na casa de um amigo, chamava Show em Vendas, que é o livro do César Frazão, né? Que foi meu primeiro grande professor de vendas, um cara incrível, enfim. E aí aquilo ali eu olhei, cara, e o César é genial, né? Ele escrevia livro para vendedor. Era livro letra grande, espaçada, figura e poucas páginas. Então, assim, o cara olhava e falou, cara, isso aqui é fácil de ler. Então, ele ia lá, tipo um almanaque da Turma da Mônica, sabe? Assim, era gostoso. Aí você ia lá, lotado de técnicas, né? Porque, obviamente, de 20 e pouco, 30 anos para cá, evoluiu muito. Mas naquela época, esses gatilhos, né, que são desde do Psicologia em Vendas, lá de 1908, né? Eles funcionam ainda muito bem, mas funcionavam muito melhor antes. Quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, peraí, várias dessas técnicas aqui, eu perco venda justamente porque eu não sabia lidar. Aí o que aquilo me startou? Eu falei, peraí, tem uma metodologia. Então você consegue ser previsível na sua parte comercial. Aquilo ali, eu falei, pera um pouquinho, então não é chegar lá para entender, conversar e tentar ir amigão, e tenta usar gatilho, conta uma história, e tenta puxar o contrato o mais rápido possível. Aquilo tem um jeito para fazer. Né? Aquilo foi o meu primeiro grande start. E aí eu fui procurar um monte, aí de lá comecei a botar dinheiro em curso, participei de vários. E aí eu comecei a entender que tinha um método. Então dali eu comecei a melhorar um pouco. Então quando eu entendi isso e comecei a ter uma vida melhor por causa das vendas, o que eu olhava na maioria das pessoas? Tinha gente trabalhando 20 anos com venda e o cara passando por desafio financeiro. Eu falei, não pode ser. Isso aqui não fecha a conta. Né? Todo lugar precisa de um vendedor. Então, assim, eu não conseguia ver um amigo meu vendedor, mesmo os ruins, desempregado nunca. Ele saía de um lugar e ia para o outro. Eu falei, cara, imagina se ele é bom. Aí que eu fui entender, né? O cara bom, ele começa a escolher onde ele vai trabalhar, inclusive com vendas. E qualquer empresa do mundo, ela é concebida, antes de ser criada, com um único objetivo, que é comercializar. Né? Você pergunta uma pessoa, como é que está a sua empresa? Ou como é que está a empresa do fulano? Puta, tá bem pra caramba. O que significa tá bem pra caramba? Tá vendendo pra caramba.
Ponto. Não tem outra tradução, né? Ah, não, ela é extremamente organizada. Tem todos os indicadores, né, levantados na ponta ali do lápis ou da software e não vende. Não é isso. Nenhuma empresa. Se tá bem, é porque tá vendendo pra caramba, né? E aí eu quis trazer esse orgulho dessa profissão. Porque durante muitos anos também a gente era rejeitado, as pessoas não queriam receber. Tinha alguns lugares que você ia, inclusive, a gente, como não atendia, você tinha que ir lá. Então você chegava lá, claramente o ambiente ficava chato, sabe? As pessoas se olhavam, e aí o cara te olhava para o lado de fora, ele via e fingia que não via. Puta, aí você fala, cara, eu vou ter que abordar esse cara e claramente ele não quer nem me ver. Eu falei, não. Eu falei, isso aqui tem que mudar de alguma maneira. E a pessoa, quando me olhar, ela, inclusive, pagaria para me receber, né? Mas como isso? Aí eu falei, pô, só se eu ajudasse ela. Se eu vier aqui só para salvar o meu, esse cara não vai querer me receber. Se eu quiser aqui só para falar sobre os meus negócios, esse cara não vai querer receber. Mas se eu vier aqui toda vez que eu vier ou ligar para ele, eu ajudar ele ou a ganhar dinheiro ou economizar, quer dizer, eu ter uma vida melhor, a empresa dele ir para frente, enfim, de alguma maneira eu ajudar ele, esse cara vai querer me receber. E aí eu fiz todo esse trabalho. Foi quando eu comecei, mesmo com o vendedor, a gravar vídeo para o YouTube. Hoje é comum, ainda que pouquíssimos façam, né? Por exemplo, tem vendedor, hoje o cara é vendedor ou autônomo, sei lá, e ele tem o Instagram fechado. Isso, para mim, é um dos maiores absurdos que pode acontecer. Se é o principal canal de busca é lá e o cara tem Instagram fechado, trabalha com a imagem dele, é absurdo. Então, eu comecei a gravar vídeo no YouTube, depois aí o Facebook, né? Escrevi um primeiro livro meu, com técnicas, era bem simples. Hoje ele é muito mais recheado, estou na 7ª edição. Por quê? Porque eu chegava e não dava mais cartão como todo vendedor. Eu chegava com o meu livro e dava o livro. Aquilo o cara olhava para mim e falou, caramba, cara, tem um livro. O cara começava a treinar a equipe dele. Então, assim, ele me recebia diferente. Ele ligava para tirar uma dúvida sobre a equipe dele e eu trabalhando com venda de outras coisas, de produtos, serviço, eu nem trabalhava com parte de educação. Então, quando eu construí aquilo, eu falei, cara, se eu construir isso aqui, dá para as outras pessoas fazerem. Aí, dali para frente, a gente levou o movimento Orgulho de Ser Vendedor e pouquinho em pouquinho estamos escalando, quem sabe, para o mundo aí, né? Que legal. Tu inverteu a lógica, né? E tem uma frase que eu gosto muito da Kratos, que é uma empresa que trabalha com o Leandro Carnal, ela diz assim, o conteúdo é a nova alma do negócio. E quando tu apresentou o livro para os teus potenciais clientes, automaticamente transformou a tua autoridade não pelo que tu fez ou pelo que tu tinha para vender, mas pelo conteúdo que tu poderia compartilhar com eles, né? E automaticamente o respeito e a abertura muda. E é legal que as pessoas estão discutindo aqui. Eu trabalhei no supermercado quando tinha uns 18 anos. E eu me lembro muito bem que tinha um departamento de compras e os representantes sentavam no sol lá fora para ser atendido pelo departamento de compras. E aquilo ali, de certa forma, e aqui os representantes que estão nos escutando devem estar se imaginando, é um tipo de humilhação absurdo para quem trabalha com vendas. Porque, a princípio, esse representante ele está representando algo, ou alguma empresa, ou algum serviço, e ele vai levar em troca de um dinheiro um produto para lá dentro. Então não tem nada de ajuda, tem assim de um negócio onde duas partes vão se contribuir, cada uma da sua forma. Por que isso, né? Por que essa cultura que o vendedor hoje é chato? Por que talvez hoje o cara que está nos escutando, que tem 18, 19 anos, não vai direto para uma faculdade da área comercial, sabendo que hoje, com 21, 22 anos, talvez o principal, acho que assim, talvez eu estou sendo até pessimista, mas talvez para o cara de 21, 22 anos, a melhor forma de ele ganhar dinheiro no curto prazo é na área comercial. Perfeito. Eu concordo 1000% contigo. 1000% contigo. Cara, ele não precisa de formação. Não precisa de formação. Não precisa de muita experiência. Principalmente se ele entrar num lugar bom, onde já existe uma metodologia, ele precisa replicar aquilo. Né? Então você vai lá, você vai lá na OSV lá, né, numa das empresas nossas, lá tem playbook, né, tem os scripts, tem processo, o funil já está montado, então você não tem como andar para qualquer lugar. Né? Você tem ali os leads caindo, você tem a qualificação. Está montado. Você tem que ser muito mais organizado, né, do que habilidoso. Então, e é isso que a gente está criando, mas concordo contigo, fui representante comercial, a gente ficava na sala, eu não fiquei no sol, mas ficava numa sala sem ar-condicionado, que era praticamente a mesma coisa, né? E assim, tipo assim, eu vou entrar e ali dentro, esse cara já tá puto, era 4h30 da tarde, eu já tinha recebido 70 representantes. Então, assim, você vai abrir, eu vou abrir aquela porta, o cara já vai me olhar com aquele ódio, né? Então, assim, e aí você tinha que vir com ele, porque esse é um dos grandes desafios do vendedor. Você tinha que abrir a porta, porque você também estava visitando o 10º cara, e você estava lá 1 hora esperando, né? E aí você vai ter que abrir a porta,
vai ter que abrir com um sorriso, vai ter que abrir com energia, como se estivesse começando o dia naquele momento, né? Eu falei, o vendedor, ele é um portador de boas novas, né? Eu falo que independentemente de onde ele chega, ele tem que ser um cara que leva boas notícias, leva uma boa energia, o mundo pode estar acabando, né? Então a gente tem um vídeo, inclusive no YouTube, como lidar com clientes que só resmungam, né? O cara chega lá, e aí, como é que tá? Tá tudo horrível, não sei, como é que eu lido com isso, né? Que legal. Então tem um vídeo justamente para tratar disso e, inclusive, era uma técnica muito disseminada, inclusive em treinamento de compra, né? Que é uma das coisas que eu sempre falo. Todo vendedor que de verdade pretende fazer uma carreira com vendas, um dos primeiros cursos que ele tem que fazer é curso de técnica de compra, que é para saber como é que o outro lado pensa, né? E como é que ele lida, porque os compradores hoje profissionais têm toda uma metodologia, assim como os vendedores profissionais. Com certeza, né? Só que com quem certeza. compra está mais preparado que quem vende. Então esse é um grande desafio. Então quando eu fui fazer o curso, em 1413, né? Preto e branco, de tanto tempo que era, quando a gente foi fazer esse curso, uma das técnicas era isso, era a questão do tempo. Você deixar a pessoa esperando, para pegar ela cansada. Entendeu? Para ela falar, aceitar o que quiser. Exatamente. Então, olha que loucura, né? E hoje, obviamente, tem que ser algo que é sustentável, né? Então, inclusive, em alguns modelos, se abre a planilha. Fala, olha, meu custo é esse daqui, né? Eu tenho que trabalhar essa margem e eu consigo variar de um para cima, um para baixo, dependendo do volume. O cara abre a planilha junto e o cara fazendo compra. Assim, não tem muito que inventar. Entendeu? Bom, se você comprar X, é X. Se você não comprar, não tem como. Esse aqui está o meu custo aqui dentro. Então, olha só o nível que é hoje, né, como era antigamente. E cada vez mais, eu acho que isso tem uma tendência, ainda bem, né? Muito respeito com o ser humano, é a primeira coisa. Com certeza, né? com certeza. Tava me lembrando que quando eu comecei a vender palestra lá em 2011, eu viajava Santa Catarina inteiro ali para oferecer palestra nos RHs. Então eu batia nas grandes indústrias que tinham acima de 1.000 funcionários, não me conheciam, naquela época não tinha celular, né? Então tu marcava uma ligação pelo telefone fixo. E aí eu chegava nos RHs e aí prontamente cruzavam os braços. O que tu quer? E aí eu me lembro que eu comecei a dizer, não, eu trabalho com palestrantes, treinamentos, que tu precisa aqui, tentava coletar a dor de alguma forma, e eu sentia que, até pela minha falta de inexperiência, eu tinha que ficar uma meia hora aqui, ó, falando. E aí eu entendia que, cara, eu não conseguia respirar, não conseguia escutar ele, porque até pelo meu nível de nervoso, pegava um cara mais sênior na minha frente, eu ficava assustado. Até um dia eu disse assim, vou fazer um cartaz para ele. Um folder que é do tamanho da cara dele e vai ficar na frente dele e eu vou conseguir fazer perguntas. E na capa eu já botei aqui o Luciano Huck. Eu disse assim, vou botar o Luciano Huck, porque a primeira pergunta que ele vai me fazer é quanto custa uma palestra do Luciano Huck. Boa. Muito boa. Aí eu fiz o cartaz, fiz o folder, botei o Luciano Huck, dito e feito. Chegava o RH, tá, mas e quanto custa o Luciano Huck? Olha, esse valor é um valor de R$200 mil, mas eu tô aqui pra justamente não gastar 200, gastar 2 com um cara muito bom aqui da tua região. Aí eles, então tu tem outras. Sim, é aqui que eu vou te ganhar. Então assim, legal. Criar uma estratégia na hora de apresentar para um cliente que tá ranzinza, que não te deixa falar, que cruza os braços, que não tá receptivo para conversar com o Thiago, é o primeiro passo para construir uma conexão. Eu estava falando com o Gazírio antes sobre construção de conexão, mas construir a conexão, Thiago, é isso que eu quero te perguntar hoje. À medida que tu entregou um livro e à medida que tu foi se aproximando desses clientes ao longo do tempo, tu entendeu que não era mais sobre produto ou serviço, era sobre conexão, sobre criar uma empatia ao ponto dele dizer assim, não, confio tudo que tenho ou confio toda a minha verba ao Thiago para ele me dizer como ele pode trabalhar, até porque tu falou que ele abriu o comprador abre a planilha para dizer, olha, é isso que eu tenho, por favor, se vira desse jeito. Exatamente. Porque assim, a abordagem é muito legal, né? A abordagem é um assunto que às vezes é pouco tratado. Uhum. Qual que é o intuito numa abordagem? Gerar um diálogo. Uhum. Então vamos lá. Né? Como vendas é um jogo que você vence por etapas, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar lá e eu vou mostrar justamente sobre isso. Então uma das etapas é a abordagem. Então cada etapa ela tem uma pergunta. Qual é o objetivo? A gente tecnicamente chama de SLA, né? Que são os acordos que você faz para passar de uma etapa para outra. Mas traduzindo, qual é o objetivo? Então qual é o objetivo de uma abordagem? É criar diálogo. Não existe venda onde que você tenha um contato, né, com alguém onde não tenha diálogo. Né? Quando você faz, por exemplo, um fluxo automatizado de self-service, quanto melhor você consegue fazer em termos de interação, mais fácil. Então, assim, existe um diálogo ali, que seja com bot, com alguém, mas existe um diálogo. Então, se eu tenho o objetivo de criar um diálogo na abordagem, eu não posso ficar falando muito. Senão não é um monólogo, não é um diálogo. Né? Então, esse é o primeiro objetivo. Quando eu entendo o objetivo,
os meios acabam vindo meio que de forma automática. Pô, se o meu objetivo na abordagem é que ele fale sobre ele, que eu entenda a situação, se a gente pegar ali spin, né? Se eu vou entender a situação dele primeiro, que é a primeira etapa, né, de um funil, na hora que você está na frente com o cliente, naturalmente o resto vem. Então, entender disso, criar essa conexão, né, entender que ele precisa começar a falar para você mais do que você para ele. Né? Eu falo que quanto mais você escuta, quem escuta mais na negociação, na abordagem principalmente, é quem está aprendendo. E dali para frente, é só sobre o que você aprendeu sobre ele. Né? Todos os produtos e serviços têm inúmeros benefícios e características. Né? Agora, qual eu vendo? Eu vendo aquele que ele quer ou coisas que ele não quer de jeito nenhum, que é o que a gente fala, né? O que irrita, que o Raul chama de irritador. O que ele não quer de jeito nenhum, então deixo claro que com o meu produto isso não vai acontecer, que é a primeira coisa, e segundo, com o que ele está procurando. Né? Então, a partir dali, a gente gera um diálogo dentro da abordagem. As pessoas se preocupam muito pouco. Nós estamos em 2023 e ainda a gente vê os discursos de vendedores muito baseado nas falas. Então, como é que eu falo? Como é que eu falei, cara, você não fala. Primeiro é como é que eu crio conexão para ele falar. E aí, o que ele falar, dali para frente, você vai apresentar a proposta e tal. Mas é que o vendedor não é treinado para perguntar. É isso aí. É verdade que o vendedor não é treinado, né? As pessoas não são treinadas na vida para questionar. E para se interessar verdadeiramente, né? Porque eu acho que é esse o X da questão. Não basta só perguntar. Mas são bem colocados. Cara, você falou, tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra os top performers passam quase 70% do script deles, né, tentando entender, quer dizer, traduzindo, genuinamente interessado em escutar e entender do cliente, contra 40% os de baixo performance. Então, quer dizer, os de baixo performance colocam 40% do tempo. Os de alta performance põem mais de 70%. Que legal. Então, os de pior performance ficam menos tempo. Cruza muito com a pesquisa do SPIN, né? Que os que ficam pouco tempo em problemas e mais implicação ali, mas são perguntas, eles ficam pouco tempo lá. Né? Eles tentam ficar mais no fechamento do que nas perguntas de problema e implicação. Então, assim, se a gente imaginar que SPIN tem 80 e pouco, nós estamos falando de 30 e poucos anos que isso vem se concretizando. Nossa, né? Quer dizer, entender genuinamente do outro lado. Mesmo que você não tenha técnica, Márcio. Porque se você não tem técnica, mas você está genuinamente interessado em entender, é meio que natural. Um exemplo, você às vezes está com um problema de relacionamento, e aí um amigo seu, que não é formado em nada, em terapia, psicologia, nada, você está lá, aí você conta a sua história. Aí ele começa a falar assim, pô, mas você já tentou isso aqui? Cara, mas você já falou isso para ela? Pô, mas você também se acha que não tem um pouco de culpa? Né? Então, olha só, o cara não tem nenhuma formação, não tem nenhuma técnica, mas o fato de genuinamente ele estar interessado em você, ele começa a te ajudar. Exato. Ele começa a fazer perguntas. Né? Mas a gente, a vida inteira, é podado, naturalmente nós, né, seres humanos, e o vendedor menos ainda. Ele é treinado para tentar convencer. Não é treinado para escutar e perguntar. Até porque um dos métodos da psicologia, ela é fazer com que a pessoa vá falando e se dê conta de alguns caminhos que ela pode ter. Então, automaticamente, quando eu estou conduzindo e fazendo boas perguntas para o meu cliente, eu estou fazendo com que ele me dê informação, mas também ele já vá criando o norte e a conexão que ele teve. Criei meu norte junto com esse cara aqui, que é o vendedor, automaticamente isso fecha uma união, uma conexão que vai ser... A não ser que tu tenha um produto muito ruim, claro, né? A gente tem várias variáveis aqui, mas a princípio tu tá rumando para um bom caminho, para um deal. E o Gaziri teve aqui, né? É a famosa dopamina. Quando eu começo a falar de coisas que eu sei, por exemplo, isso me dá... E você me escuta, isso me dá um prazer e é inconsciente. Exato. Então, quando eu começo a explicar, por exemplo, quando ele começa a falar da empresa dele, quando ele começa a falar da família, quando ele começa a falar do produto dele. Então, quando ele começa a falar daquilo, ele percebe ali uma dominância sem entender o que está acontecendo. E você escutando, aquilo deixa o ambiente muito mais agradável. Né? Ele, sem saber, aquela injeção de dopamina nele, ele fica extremamente feliz e confortável com aquela situação. Então, para você ter que ou provocar ou fazer uma outra pergunta, claro, uma pessoa que ela está feliz, ela está com uma boa energia, ela tem uma tendência imensa a colaborar contigo. Né? E quanto mais você pergunta dela, mais dopamina tem. Né? Então, por isso que as pessoas amam falar sobre elas. Né? Então, é um ambiente criado, mas assim, até você chegar nesse nível de conhecimento, né, leva muito tempo. Né? Por quê? Porque as pessoas elas vão aprendendo, os vendedores, com o tempo. Na verdade, na experiência. Na experiência é você passar por algo, né, aprender e fazer diferente.
Agora, quando você faz a mesma coisa, né? É o que eu falo, a maioria dos vendedores, eles não são experientes, né? Eles têm tempo de trabalho. Então faz 25 anos que ele está no trabalho. O bicho não corrige a rota, né? Ele faz a mesma coisa. Ele deve ter uns... O cara de 20 anos hoje, em geral, de vendas, ele tem uns 5 anos de experiência, que foram os 5 primeiros anos, né? Que ele teve que estudar, aí ele não sabia, aí ele fez, errou, voltou. Então, esses primeiros anos, ele foi experiente. Que ele foi trocando, foi passando. Depois, a pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa. Foi no flow. Nós vamos ter um evento daqui a pouquinho, né? Que eu vou estar participando, vai ter 1.000 e poucas pessoas. Uma das perguntas é, quanto tempo... Você olha para a pessoa do lado, a gente gera um clima bem ruim, que é bem gostoso. No início da palestra, eu falo assim, ó, olha para a pessoa do lado e pergunta qual foi a última vez que ela comprou com o dinheiro dela, porque esses eventos abertos, grandes, o que acontece? 80% de quem está lá, os vendedores, porque a empresa pagou. A empresa pagou. Qual foi a última vez que você tirou dinheiro do seu bolso e pagou um curso de vendas? Qual foi a última vez que você comprou? Olha pro lado. Agora eu falo, é um momento chato. Olha, vai ficar um puta clima de bosta, né? A gente brinca lá. Dá uma olhadinha e pergunta para ele. A maioria não dá. A maioria que tá lá, em convenção. Quando foi? Tem gente que faz 20 anos, o cara nunca leu um livro de vendas. E olha que paradoxo, né? A gente fica discutindo que o vendedor não tem... Ele fica com vergonha de dizer que é vendedor. E aí eu vou puxar um gancho que eu vi lá no Bossa Summit que tu me trouxe, que eu achei fantástico, inclusive postei isso. Apenas 30% das empresas investem em tecnologia em favor da área comercial, CRM ou BI ou alguma coisa nesse sentido. O vendedor, automaticamente, ele espera a empresa pagar para ele fazer um treinamento. Então, porra, tu tá com vergonha da tua área e aí tu não estuda, tu não tem tecnologia a favor, como é que a gente evolui isso? E eu acho que é muito legal essa premissa, Thiago, que tu traz assim, ó, gente, a gente é orgulhoso da nossa profissão, porém, vai estudar. Vai tornar a tecnologia uma ferramenta que te auxilie, que te alavanque, mas não esse ostracismo de ficar sentado com a bunda na cadeira, não corrigindo o teu processo, não melhorando a tua performance e sendo alguém que é a consequência de um processo e não a causa. Quando a gente fala na equipe de vendas da APS, eu digo, gente, existe o processo. O processo é o nosso piso. Você é o nosso teto. Boa. Se tu bota o processo no teto, automaticamente tu nunca vai ser um vendedor fora da curva. Então o processo aqui é para te seguir, legal. Mesmo tu seguindo, tu já vai ter resultado. Mas quando tu entrega um fato novo para fazer um follow-up, quando tu entrega uma técnica de fechamento que o cliente não estava esperando. Ontem foi muito engraçado, eu compartilhei no meu Instagram, que a nossa gerente comercial mandou assim... Figurinhas para clientes que não respondem. Cara, no grupo. Animal. Cara, ela mandou 4 figurinhas. Eu adorei isso. Porque ela disse assim, eu tô trabalhando com o meu time numa nova conexão de área comercial, que os clientes às vezes não respondem. Aí eram umas figurinhas assim, ó, muito engraçadas. Eu digo assim, cara, se eu fosse cliente... Eu ia responder. Eu ia mandar pelo menos um kkkk. Então é isso, sabe? É uma nova forma de vender e a gente tem que estar conectado com isso. Esse é o X da questão. Mas, irmão... Falando sobre você, eu sei que com 19 anos tu estudou numa das universidades mais antigas do mundo, em Salamanca. Eu quero puxar esse Thiago aqui pra mesa. Isso é legal. Por que isso foi um ponto fora da tua curva? Cara, vamos lá. Ontem eu tava conversando com o Flávio, né? Meu lado direito, né? Meu braço direito, meu lado direito todo. E a gente tava falando sobre... Aqui um abração pro Flávio, que ele é sensacional, né? Não, cara, diferente. É diferente. É lenda, é uma lenda. Tu não deixa muito ele em Porto Alegre, senão ele vai ficar, hein? Não, vou te levar, só pra ele vir aqui. Tô levando já hoje embora ele. Não, ele é bonito, né? Ele não é bonito, ele é lindo, é diferente. É um patamar acima. É uma camada acima da beleza. Ele tá aqui do lado. Cara, eu tava falando com ele sobre acesso de camada, né? Tem uma parte do meu treinamento que a gente fala lá sobre... O William Leck foi um historiador e ele criou um conceito chamado... de camadas moral, né? Tal, enfim, vou fazer um resumo aqui. E aí você vai acessando outras camadas, tal, conforme você vai tendo acesso, experiência e tal. Cara, o que mudou na minha vida, né? Primeiro, ir cedo. Eu falei, quanto mais cedo você começa alguma coisa, mais fácil, né? Macaco velho não aprende truque novo. Então, assim, é desafiador. E aí o Gaziri pode falar isso de forma com muito mais propriedade do que eu. Mas é uma questão fisiológica de você fazer mudança quanto mais velho. É muito mais difícil, né? Por uma cacetada de coisas, né? Quando eu tive a oportunidade de ir com 19 anos, imagino que a internet estava começando, era muito raro conseguir internet, celular era caríssimo, tal. Então eu me comunicava por carta e tal. O que aconteceu? Com 19 anos, numa fase desafiadora para quase todo mundo, escolhas e tal, você ficar sozinho num outro país, né?
sem o apoio de ninguém, né? E na época tinha ainda um peso muito grande do que eles chamavam de estrangeria, que eles tinham, principalmente os mouros ali, os marroquinos, estavam indo e tomando muito trabalho do espanhol. Ainda igual o do americano. Ainda que o espanhol não quisesse fazer aquele tipo de trabalho, ele ficava bravo de ter alguém lá. E tem um aspecto muito racista, a gente vê inclusive hoje, né, com o Vinícius Júnior, por exemplo, lá, imagina 20 e poucos anos atrás. Então, assim, é muito racista ainda lá também. Então, quem não era de lá, eles queriam mandar embora. Então, tava um peso. E aí, claramente, os professores me tratavam diferente. Tinha um peso, entendeu? De você sair do Brasil para ir para lá. E aquilo fez ter o contato com pessoas do mundo inteiro. Então, no prédio, como a Universidade de Salamanca é uma das mais antigas do mundo e capital de Castilhão, ali surgiu o castelhano. Uhum. Então, ali você tem, por exemplo, a escola japonesa de espanhol, escola lá. Então, que tem acordos com quase todo mundo. Então, quem, em geral, das universidades queria estudar espanhol, eles iam para lá. Então, tinha a universidade e tinha as casas de língua espanhola. Então, eu tinha acesso a japonês, paquistanês, francês, vivendo do lado, no apartamento do lado. Aquilo ali me permitiu acessar camadas que eu jamais imaginava. Então, eu comecei a entender que existiam pessoas com culturas diferentes, né, que tinham valores diferentes, que se comportavam de forma diferente. Então, aquilo ali fez eu ficar muito mais maleável. Né? O que eu era uma habilidade de conectar, que eu já tinha, aquilo ficou imenso. Começar a entender que as pessoas têm características diferentes. E começar a entender que o mundo ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Então, assim, quanto menos você tem acesso e conhecimento, menor é o mundo para você. Exato. Então, o seu olhar ele fica muito restrito quando você tem pouco acesso. Então, por que a gente fala muito sobre leitura, participar de grupos principalmente, né? Vá atrás de grupos, participe de eventos, né? Porque não é nem às vezes pelo conteúdo. É você virar para o lado e ver uma pessoa que faz diferente, né? Inclusive quando você está indo bem. Pô, minha empresa está faturando lá 10 milhões, por exemplo. Eu vou no evento, tem um cara com menos tempo que eu, num segmento mais nichado, faturando 70 milhões. Exato. Então, quando você vê, você nunca mais desvê. Né? Então, você vai para sua casa, você pode até não fazer nada com aquilo, mas você vai ficar o resto da vida sabendo que tem alguém com menos idade que você, num segmento mais difícil, faturando 7 vezes mais que você fatura. Então, aquilo ali, naturalmente, se você tem um pouco de traço de ambição, aquilo começa a mudar a sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Então, fora o conteúdo que era muito legal, entender toda uma história, porque o Brasil tem uma história muito curta, né? Muito pequena. Né? Uhum. Então, é entender aquilo e entender essas outras pessoas. Então, acessar essas camadas mudou minha vida. Fora que você tem que se virar. Né? Como eu tinha pai, tinha mãe, morava numa cidade pequena, então você tinha acesso a qualquer pessoa. Lá não, lá era você sozinho, num país, né, com outra língua, em que as pessoas não estavam querendo você muito lá, pior ainda, né? Uhum. Então aquilo lá me forjou e aí você entende que você é absurdamente muito mais capaz do que você acredita ser. Que legal. E Thiago, olha que bacana tá trazendo essa mensagem aqui. A gente tá falando de um cara super técnico que saiu do Brasil, já estudioso, foi para lá, começou... ele se deparou com uma diversidade absurda de povos, né, e crenças, culturas, e exercitou uma vulnerabilidade de como reagir a determinado espaço de tempo ou de pessoas. Então, tu viu lá um paquistanês, a forma de convencer ele a estar contigo era bem diferente do que era um brasileiro. E isso te dá um know-how, e aí eu acho que os vendedores têm que estar com o radar muito ligado. Quando a gente fala em diversidade e inclusão hoje no mercado, a gente fala sobre ESG, quando fala sobre diversas pautas que estão hoje, borbulhando no cenário brasileiro, tu tem que estar atento, por quê? Porque esse soft skill de estar se conectando com pessoas de formas diferentes, para além do dinheiro, porque eu acho que é isso, tu se conecta para além do dinheiro, tu se conecta com as pessoas por algumas frentes que tu se conecta. Faz com que o vendedor tenha um feeling muito melhor de usar sua técnica em prol do resultado, mas usar o seu feeling para uma conexão. Esse soft skill, acho que esse é o X da questão aqui. Porque a gente vê um vendedor muito quadrado que ele não consegue se conectar, e eu vou usar muito a palavra conexão aqui, porque conexão para mim é a palavra que quando tu tem com o cliente, se tu não tem esse know-how, esse conhecimento de ir tomar uma cerveja no boteco da esquina ou tomar um vinho caro num restaurante, tu não consegue dialogar e daqui a pouco um produto que para aquele cliente faz sentido, tu acha que é muito caro, mas é para tua realidade. Para a realidade dele não é. Então eu vejo muita diferença quando eu tenho um vendedor B2B e B2C. Ele está acostumado no gatilho da emoção, na persuasão ali. Quando eu vou para um B2B, e às vezes eu não estou falando com o tomador de decisão, eu tenho que construir um vendedor dentro daquela empresa que vai me representar. É outra pegada.
E essa pegada faz sentido quando eu tenho um RH, talvez, que nunca contratou um palestrante de 100 mil reais. Como é que eu convenço esse cara que 100 mil reais não é muito dinheiro pela entrega daquele palestrante? Então, eu acho que esse know-how, essa vivência que tu teve em Salamanca, todo esse rolê traz uma bagagem que a gente diferencia o joio do trigo na hora da venda. Gigantesco. E para mim, o maior impacto, quando eu com venda foi, mas o maior impacto para mim é agora no meu papel de empresário. Exato. Para mim é o maior. Porque o que acontece? Inclusive tem Vender da Natureza Humana. Lá tem uma pesquisa muito legal, Daniel Pink, quem não leu qualquer coisa do Daniel Pink é maravilhoso, que mostra que quanto mais poder você tem, então quanto mais estratégico você fica menos empático. Exato. E por que disso? É pelo distanciamento da realidade da operação, por exemplo. Então você fica menos empático com aquilo. Por que eu, por exemplo, faço pelo menos no Sales Club lá uma venda por semana? Pelo menos uma venda. Eu peço para minha equipe marcar alguém para eu fazer atendimento, fazer uma venda. Para eu não perder essa realidade do operacional. Né? Quem é estratégico não pode descer para o operacional, senão, além de atrapalhar, ele não faz o papel dele. Mas quanto mais você vai crescendo, você vai perdendo essa empatia com pessoas que talvez tenham menos para te entregar financeiramente, né? Ou que estejam mais distante da sua camada onde você está atuando hoje. E isso é perigosíssimo. Né? Por isso que você acaba criando, por isso que existe hierarquia, por isso que existe um organograma de empresa, né? Porque senão você fica muito distante do desenho de baixo. Dão as camadas, né? Então o que daqui ele está mais próximo do outro, então essa realidade é mais próxima dele. Aí a dele, ele está mais próximo da de baixo. Agora, o que está lá em cima já está muito longe da terceira camada. Exato. E Sem falar isso. Desculpa, mas sem falar, Thiago, que num mundo onde muda todos os anos, muda o perfil do teu cliente, o perfil do teu produto. Se tu não se conectar com o teu produto, com o teu cliente, minimamente, que a gente falou semanalmente, ou daqui a um pouco mensalmente, tu tem um risco absurdo do teu produto cair por terra em seguida, né? Imenso, imenso. E é importante para que você tenha um senso de empatia para entender também do trabalho. Senão você fica muito distante, baseado só nos indicadores, né? E principalmente, nós estamos falando aqui, com 95% das empresas são empresas familiares, né? Que tem uma ligação muito forte do dono com o resto, né? Ou é o dono ou é o filho do dono que toca lá, a filha do dono. Então, essa ligação é muito importante e é natural. Conforme você vai aumentando, você fica menos empático com as outras pessoas, né? Mas essa experiência me deu justamente essa visão. Eu lembro que eu estava uma vez numa fila na hora do almoço e tinha o francês que morava, vizinho de quarto meu, e então você pagava e você tinha lá a entrada, né, o prato principal, era assim, pegava o bandejão e saía. E aí ele tinha pegado uma fruta e ele tinha se atentado, a gente conversando e pegou outra fruta. Né? Quando a gente chegou na mesa, ele viu que tinha 2 frutas na bandeja dele. Para ele era como se ele tivesse matado alguma pessoa. Ele pegou, ficou desesperado que ele tinha que voltar e entregar aquela fruta lá para... Cara, e gente, né? Infelizmente, brasileiro com 19 anos, falou, tá doido, cara, deixa essa fruta aí, tem 500 lá, o cara nem vai perceber. Para ele, falei, isso aqui não é minha, eu já peguei a minha. Aquilo era um absurdo tão grande para ele, né? E pra gente, naturalmente, né? Infelizmente, e põe uma culpa imensa, né, em mim aqui, mas infelizmente a gente com essa tendência, né? Vontade, não, da vantagenzinha, né? Aquilo lá para mim era normal. E aí eu comecei a entender sobre esses valores, inclusive, né? Religiões completamente diferentes. Então tinha hora que a gente jogar bola, o cara não podia, tinha horário que ele ia rezar. Né? Pô, para mim aquilo no começo era um absurdo. Tá maluco, cara? Vamos jogar bola, vamos, né? Então assim, esse nível de conhecimento, quando você tem acesso, né? Você fica mais empático com as pessoas e você percebe o ambiente. Então, para o empresário, isso, né, hoje é absurdamente importante, onde você olha todas, né? Você tem ali um grupo característico de quem trabalha na área de comunicação na sua empresa, você tem um grupo exclusivo ali na área de RH, você tem o grupo de vendas, né, exclusivo. Então, assim, é como se tivesse num grupo ali, né, numa Torre de Babel, e você, cada um com as suas culturas, suas crenças, e que a gente tem que colocar todo mundo para jogar. Então isso para mim é o mais importante e hoje eu tento fazer isso com todos, né? Dar esse tipo de acesso através primeiro do conteúdo, então lá dentro das nossas empresas a gente leva leitura, leva provocação, porque as pessoas vão acessando camadas e o mundo dela vai ficando maior, né? Então quanto menos ela conhece, menor é o mundo, então o horizonte dela é muito curto. Quanto mais ela tem conhecimento, ela consegue adquirir ferramentas não só técnicas, né? Mas inclusive de soft skills, de entender, de perguntar, de aceitar, por exemplo, né? Uma afirmação de alguém que para ele faz todo sentido e que para você, talvez, pelo seu histórico, não. Ah, que legal. Irmão, me diz uma coisa. O vendedor trabalha com um nível de resiliência acima de qualquer outra profissão, talvez, né?
O que nessa tua carreira, que ela é muito consolidada por educação, né? Por ter esse orgulho de vendedor, mas qual é o fato, ou qual que é a tua maior inspiração para nunca ter desistido de estar numa carreira que é desafiadora todos os dias? Porque o vendedor hoje ele acorda às 8 da manhã, tem que estar pilhado, tem que estar com vontade de fazer acontecer, mas pode ser que o dia seja uma M e ele vai terminar o dia num resultado super baixo. Para quem trabalha nessa carreira há 10, 15 anos, isso é um nível de resiliência absurdo. O que te faz? Qual que é a tua inspiração para nunca ter desistido da área comercial e fazer e gerar essa massa que te segue, que é teu fã, que gosta do teu conteúdo e que junto com a bandeira que tu levanta do orgulho, a pessoa também levanta de, cara, eu sou vendedor porque o Thiago me fez sentir orgulho dessa profissão. Ontem a gente escutou muito de muita gente disso, a gente recebe muito post, né, agradecendo pela profissão, muita gente queria desistir, né, porque não conseguia fazer, e aí ele começou a entender como fazer e começou a ter uma vida melhor. Assim, quando você deve para alguém, acho que é uma das melhores maneiras de você ficar motivado, né? Pode ser financeiro. Eu sempre disse isso, gente. Alguém me replicou. Eu digo, gente, o meu lado inovação, ele parte do Sicredi, velho. Um homem sem uma dívida é só uma criança, né, cara? Não é um homem de verdade. Então, assim, pode ser uma dívida financeira ou pode ser uma dívida com alguém que você criou. Né? Então, na minha cabeça, conseguir fazer com que as pessoas ao meu redor, família, pessoas que eu amo, pudessem ter as oportunidades, não é vida fácil, mas pudessem ter qualquer tipo de oportunidade que elas desejariam, para mim foi meu grande motivador. Eu queria vencer pra caramba. Porque assim, vamos ser sinceros, vamos lá. Você precisa saber onde você vai estar 5 tempo. Vamos ser bem sinceros. Se a gente for fazer um workshop, em qualquer segmento, pode ser diretor, pode ser qualquer parte da hierarquia, e você, com eles, fizer uma pergunta, onde você quer estar daqui 5, 6 anos? Vai ser um desejo, um devaneio. Eu quero estar com você. Ele vai ser um desejo, um horizonte, um rabisco daquilo que você quer. A gente não sabe exatamente. O que te faz manter todo dia numa profissão? Primeiro que viver já é difícil, né? Aí você vai viver de vendas, tem um degrauzinho acima. O que te faz manter em qualquer coisa um plano de médio e longo prazo? Viver a médio e longo prazo já é difícil. Então, assim, com planos mais ambiciosos, mais difícil ainda. O que te faz manter nisso é o que você não quer, não é o que você quer. Então, quando eu decidi o que eu não queria para minha vida, aquilo ali me manteve focado durante anos. A maioria dos vendedores hoje não é diferente do meu perfil, né? Eu tenho TDAH, então assim, eu leio 3 vezes a mesma folha para conseguir guardar. Então você imagina alguém que tem TDAH fazer plano de médio a longo prazo. É quase impossível. É mais impossível. Porque o TDAH está muito ligado a o tempo da ação. Então, quanto mais curto o tempo da ação, mais eu ajo. Então, se a coisa está aqui, eu só vou reagir a hora que ela está aqui. A hora que ela está aqui, eu reajo. Essa é talvez uma das maiores características de quem tem TDAH. Como é que eu faço um plano de médio e longo prazo? Você não querendo o negócio. Uhum. Porque você vive todo dia evitando aquilo lá. Então, naturalmente, você vai indo para onde você quer. Se eu tenho um desejo de longo prazo, eu me perco no meio do caminho. Eu me perco. Porque existe um negócio entre um plano e outro, chamado vida. Uhum. Então, entre um plano que você faz e o outro, tem a vida acontecendo. E essa vida acontecendo, para quem é ansioso, ela muda toda hora. Então, para eu colocar um desejo lá para frente, eu fico saindo do caminho toda hora isso aqui. Agora, quando eu não quero fazer aquilo lá, aquilo me policia todo dia. Porque o que é a primeira coisa que o cérebro faz? Evitar dor, sofrimento, né, desconforto, é isso que ele faz. Se eu definir o que eu não quero, que aquilo ali é um desconforto para mim quando acontece, eu evito ele todos os dias. Que bela perspectiva. Então, assim, o que mantém alguém em médio e longo prazo não é o desejo de ir lá, é o que você não quer. Então, se eu não quero, por exemplo, mais ser pobre, eu não quero não poder escolher o melhor restaurante a hora que eu quiser. Eu não quero não poder comprar o carro que eu quero. Quando eu defino que eu não quero para lá, eu vou evitando tudo o que aquilo poderia me impedir. Né? Então, para mim, isso, né? Não poder pagar um hospital, um médico, para alguém que eu gosto, que está sofrendo, que não tem que ficar 4, 5 meses esperando uma fila para ser consultado. Né? Não dar a oportunidade, por exemplo, que eu tive muito esforço da minha família, do meu filho poder ter esse acesso,
de visitar, morar no outro país, se virar sozinho para lá. Aquilo construiu o homem Thiago Consa, entendeu? Então, como eu não quero aquilo lá, é isso que me mantém todo dia. Então, eu não sei muito bem como é que eu vou estar daqui 2, 3 meses. Não sei mesmo. Tanto que a gente hoje sentou, o Flávio me ajudou a montar, Flávio, o nosso BP do SV. O do Sales Club está lá. Por quê? Porque você imagina um cara TDAH montar um BP de 1 ano. Né? Como que eu montei? Baseado no que eu não quero de 2 em 2 meses. Cara, eu não quero não ter essa margem e não ter esse dinheiro para esse investimento. Eu montei o BP. Tá muito melhor do que vários BPs de multinacional. Sim, fluxo inverso. E, cara, e legal tu trazer isso, porque muitas vezes as pessoas, quando são perguntadas o que tu quer, como tu quer estar daqui 5, 10 anos, elas não sabem responder. Difícil e talvez... mesmo, é difícil. Muito difícil. Então, daqui a pouco tem um outro caminho. Não é como tu não quer estar. Eu não quero estar vulnerável, eu não quero estar à deriva pela economia brasileira, eu não quero estar sem mais clientes, eu não quero estar com uma empresa quebrada. E isso faz com que tu tenha uma força. E eu me identifiquei muito, Thiago, porque eu também busquei isso do início. Né? Eu comecei do zero e eu disse assim, cara, eu não cogito a possibilidade de quebrar uma empresa. Eu não cogito. E isso faz com que, quando eu vejo que a gente está reduzindo o faturamento ou reduzindo caixa, cara, isso me vem uma força que eu acordo às 6 da manhã assim, ó, pá, quase estratégia pronta. Se perguntasse para você, no começo, quando você falou, cara, eu não quero uma empresa quebrada, como? Provavelmente você não teria 95% das respostas. Exato. Talvez você fale, cara, beleza, né? Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Não, tá, beleza, é um caminho. Mas e o resto? Você não sabe. Exato. Você só não quer. A hora que você olha o caixa baixando, talvez você nem sabe uma estratégia. Cara, peraí, dá para puxar aqui? Não. Então vamos criar um outro canal de faturamento. Então, você não imaginava isso há 2 semanas atrás. Exato. Entendeu? Então, assim, é muito injusto com a pessoa e com o momento. Antigamente, fazer planejamento estratégico era fácil, 30 anos atrás. Porque você tinha o quê? Mudança de 5 em 5 anos. Hoje você tem mudança de semana em semana. Tem uma tecnologia nova. Você cria, imagina, a pessoa foi lá, se formou, pagou vários cursos e ficou 2 anos estudando copy. Aí vem um chat GPT. Você entendeu? Do nada, da terça para quarta-feira. Então, pô, cara, evita plano de... Define mais o que você não quer. Porque aí o dia a dia você vai evitando esses problemas e naturalmente você vai indo. Se você está evitando aquilo que você não quer, né, naturalmente, então é como se você passasse. Eu empurro para cá, empurro para cá, empurro para cá. Tu é um cara da família, né? Deu para perceber isso. Muito. A força da tua família na hora de vender ou na hora de fazer com que o teu time esteja com a energia que tu tem. Quanto isso é importante para ti? Muito, 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 muito. Muito pela minha família. É isso, velho. Toma minha água aqui. Tenho um senso de gratidão muito grande, cara, com as pessoas que confiam, entendeu? Então, não retribuir a pessoa que me confiou é um negócio que eu não quero, entendeu? Então, por exemplo, pega o Flávio, veio com a família. Tá? Porra, eu tenho que honrar esse cara, entendeu? O Joãozinho, lá do Sales. O cara largou, a esposa largou o trabalho, ele veio. Aí ele quis pegar uma casa. Eu falei, não, João, pega apartamento no melhor lugar, porque sua esposa vai ficar em casa com a filha, cara. Tem que estar num lugar seguro, de acesso, tal. Pô, mas isso aqui é 80% do que eu vou ganhar. Eu falei, vai, faz e vem, eu vou honrar. Entendeu? Então, assim, essas pessoas têm família. Quando você pensa assim, você entende que cada um quer construir seu castelo. Então, o mínimo como empreendedor, o mínimo é você dar um ambiente, um terreno, em que a pessoa possa construir o castelo. Foi decisão do Flávio, foi decisão do João, foi decisão de um monte de gente que veio comigo. Um monte de gente não quis. O lote estava lá, igual o do Flávio estava lá. 20 por 40, puta lote bonito pra caramba. Era exatamente do lado, exatamente. Ele não quis construir o dele, o Flávio construiu o dele. Mas a minha função como empreendedor é poder dar um lote onde a pessoa construa o castelo junto contigo. É uma decisão dela. Então tem gente que vai construir, tem gente que vai começar e vai embora. Né? Tem gente que não vai nem começar. Então essa é a função. E aí quando você entende isso, né, o castelo da família, dos sonhos, cara, fica mais justo, fica mais certo.
né? Fica mais forte, gera vínculo. Então, assim, a família tem um peso muito forte, né? Porque no final das contas, é a tua família que vai te aguentar. Né? Não tem como. Velho no problema, o desafio é ela lá. É a noite que você vai chorar para eles, é a noite que você vai discutir com eles, é aquilo lá. Né? Então, para mim, a questão familiar é muito forte. Então, quando eu tenho pessoas dentro de casa que eu também vejo, é uma das primeiras coisas, né? Como é que elas lidam com a família. Um cara que não honra a mãe, cara, esse cara vai passar o pé em você daqui a pouco. O cara vai lá que não honra a esposa, a mãe do teu filho, o cara vai passar o pé em você de alguma maneira. Entendeu? Ele vai passar. Porque não tem um ser humano casa e o ser humano... Ele é um ser humano. Ele é um só. O cara que bate na esposa, ele é um vagabundo em casa, ele vai ser um vagabundo no trabalho. Ele vai te sacanear, ele vai fazer alguma coisa. Porque o cara, o cara que pode fazer um negócio desse, ele pode fazer qualquer coisa dentro do seu trabalho. Então, assim, cara, olha para como o cara toca a família, que você vai ver os valores. Isso não está ligado diretamente a ter sucesso ou não, porque às vezes o cara tem uma mentalidade financeira baixa. Mas você vai ver quais são os valores que ele tem. O cara que honra a família, ele vai honrar dentro do trabalho também. Importantíssimo isso. De emoção aqui, falou de meus meninos, falou minha família, ficou louco. E teu pai e tua mãe? São foda, né? Minha mãe é foda. Minha mãe tem uma força que... Porque tu é um cara forte, né? Quando tu fala monstro, monstro é só uma forma de traduzir, né, o que tu quer levar pro mercado dizendo assim, cara, tu tem que ser grande, velho. Tu tem que ser grande. Esse assim, a experiência é legal, né? A experiência vai aprendendo. Entender que tem gente que não quer um castelo tão grandão também faz parte, entendeu? E beleza, faz tudo bem. Então, assim, hoje eu consigo ter na minha equipe gente que talvez só quer um quartinho, ele não quer um castelão, entendeu? Exato. Mas tem gente que quer um castelão imenso, tá? Então, assim, isso me ajudou. E antigamente não me ajudava, porque eu queria todo mundo grande. Eu não conseguia aceitar a pessoa com condições não ser grande. Eu também fico inconformado às vezes. Eu digo assim, cara, tu tem um potencial absurdo, para de sabotar, caramba. Mas às vezes não é sabotar. Não é aquilo. Pra ele é outra coisa. É a casa, não é o castelo. Isso. Entendeu? E aí tu começa a entender e talvez acomodar todo mundo num time, entendendo assim, meu querido, tu quer uma casa, tudo bem, mas tu vai ter que entender então que esse cara quer um castelo e automaticamente ele vai evoluir na carreira talvez mais rapidamente. Sem dúvida. Eu acho que entender isso e deixar claro para todo mundo e entender que a pessoa está nessa situação, porque é cultural. Eu não posso também ficar colocando dentro da empresa que só é bom quem está construindo um castelo muito grande. Senão eu acabo podando a pessoa do outro lado. Ela tem o papel dela. Né? Como muitos, né? O Flávio sabe aqui, a pessoa, a empresa começou a crescer e aí a gente puxando todo mundo, tinha funcionário que era bom. Mas aí como a gente puxou todo mundo, o cara se sentiu mal no lugar, entendeu? Eu falei, cara, mas eu não quero isso. Eu quero poder dar 18 horas e ele era bom naquele das 8 às 18, não precisava mais do que aquilo lá, né? Mas a gente queria mais. Não, você tem que fazer, pô, não, ok, compra o carro, faz a casa, faz aquilo. Aí a pessoa, não, então eu prefiro sair. Ela foi lá e sai, né? Então, essa gestão é legal, né? Mas, assim, é que no nosso caso, a gente tem algumas premissas cara, valores, eles são temporais, tá? Não, porque meus valores, eu vou morrer. Não, os valores são temporais. A gente tem vários valores que foram mudando durante o tempo e tudo bem, né? Eu tava vindo no avião, eu olhando, né? Tava no avião pra cá, olhando para as pessoas, eu falei, cara, dá pra imaginar que há pouco tempo tinha cinzeiro aqui nesse braço e as pessoas fumavam dentro do avião um carpete. Eu falei, cara, como é que... E durante anos isso foi completa... Pelo contrário, não é normal. Era normal e bonito. Bonita, era charmosa. Lindo você fumar dentro do avião. Eu falei, como? Cara, isso aqui vai explodir, velho. Você cai como é que... Não tem acostamento. Você para e pega o extintor. E era completamente normal. Então tem vários exemplos aqui de valores que eles são depois. Então assim, a gente pode ir mudando, entendendo. Mas a nossa empresa, a gente entende que toda empresa é uma empresa de venda, que ela vende ao meio, vai trocando, né? Eu falo que a função do empreendedor numa empresa é tornar o departamento de vendas o departamento mais desejado da empresa. Todo mundo quer trabalhar lá. Não estou falando que os outros é para ser ruim, não, por favor. Mas ali tem que ter um ambiente. Lembra, aqui tem que ser o lote mais bonito. É o lote alto, com a vista lá, não tem nada na frente. Você pode construir tua casa num lote lá embaixo, menorzinho e tal, sei lá. Mas se você quiser um lote com a vista direto, plano, gigante, é lá.
Né? Então é isso que a gente faz para lá para a empresa. E depois administra os egos, né? Porque bota a galera lá. E tem o departamento de vendas, conta, mas, cara, a gente vai entendendo como que você vai arrumando com outros desafios. Você vai colocando uma cultura, né? O Gaziri veio aqui com a questão da cultura de tirar o variável, né? Então, assim, a gente está fazendo agora um plano muito legal, um PPR muito legal, então, que engloba ali os OKRs. Então, ele tem ali os seus indicadores, tem o geral, tem os indicadores individuais, tá? E aí as pessoas vão tendo escolhas sobre isso, né? Mas o geral é sobre vendas. Então, assim, mesmo que eles não atinjam deles, eles têm um bom ganho extra sobre atingimento de vendas. Então, eles começam a receber o respingo, né, da parte comercial, mesmo não tendo. Aí ele tem os outros indicadores que a gente usa de aceleradores. Então, ele pode chegar até 1,5 salário. Mas se ele não fizer o departamento dele, mas ele fizer uma parte daquilo que tem que fazer, obviamente, senão a venda não consegue dar conta sozinho. Até porque esses aceleradores, Thiago, fazem parte da formação desse cara na disciplina, que eu acho que é o X da questão. O acelerador é na atividade, não é no objetivo final. Né? Cara, aprende, faz isso aqui, ó. Tu vai ganhar esse mais R$5 aqui, é pra te fazer o follow e preencher a porra do CRM. Perfeito. Então, porque tu tá criando uma cultura dele de preencher CRM, aí em seguida ele vai performar. Mas pro vendedor que tá nos escutando aqui, que quer ficar rico, tu diz que vendedor bonzinho não fica rico. Não fica. Esse é o teu livro. Mesmo. Então, assim, qual que é o recado pra ele, velho? Não é bonzinho, não é malzinho. Quer ficar rico. A pessoa, que assim, o título é um puto, né, provocativo pra caramba, né? Tem no vídeo nosso, é o vídeo mais famoso, não é o mais, é o terceiro mais visto, que é o vendedor bonzinho não vende. É o vídeo do YouTube. Ele é o mais conhecido, mas não é o mais visto. O primeiro é o que falar pro cliente quando o cliente fala que tá caro. O segundo são os 5 gatilhos, né? Os gatilhos para vender mais. E o terceiro é vendedor bonzinho não vende. E aí virou vendedor bonzinho não fica rico, né? A gente fez a nossa história e tal, e a gente escreveu o título. As pessoas, elas acham que o contrário de bonzinho é ser mal. Na verdade, o contrário de bonzinho é ser bom. E aí tem uma diferença muito grande, né? Então, quando você... Aí o bonzinho, ele aceita as coisas. Então, o que muda o mundo é o inconformismo. É isso que muda o mundo. Quando eu falo que eu não quero, né? Eu falei pra você lá, como é que você define? Eu defino que eu não quero. Quando eu defino que eu não quero, você falou lá, cara, eu não quero quebrar uma empresa. O inconformismo, ele gera ação mesmo sem você saber. O inconformismo te dá uma coragem sem você saber. Que é o que a maioria das pessoas não tem. Elas preferem se preparar ou munir de um monte de coisa para começar algo, né? Então, quando não tiver todas as informações, eu começo a fazer alguma coisa. O inconformismo, não. O inconformismo te tira da zona de conforto mesmo, vamos pegar o termo conforto como se fosse, mas te tira daquela zona que você está produzindo a mesma coisa, mesmo se você saber como você vai fazer. É a maioria das vezes. Exato. Então é isso o que gera esse inconformismo. Então o bonzinho, ele é conformado. É a primeira coisa. A gente tem 4 motores, né, do livro, né? Então o segundo dele, não por ordem de importância, porque tem uma metodologia ali, é o inconformismo. Mas para mim, o que gera é o inconformismo. Também acho. Né? Então, assim, o bonzinho, ele é conformado. Ele aceita, né? E aí a aceitação sobre o ambiente que ele está gera uma pessoa menos curiosa, gera uma pessoa com um nível de entrega muito menor, né? Porque o limite dele fica mais baixo. Quando você aceita as coisas, né? Tudo que está em volta, o que acontece, você nem reage a ela. Né? Por quê? Porque quanto geralmente menos você conhece, mais você aceita. A gente tem um livro lá, Originais, Como os Inconformistas Mudaram o Mundo, vê a pesquisa lá, né? As pessoas da classe C e D aceitam aumento de impostos pelo governo 50% a mais do que as pessoas da classe A. E por que acontece isso? Porque as pessoas da classe C e D, em geral, têm pouco acesso à informação ou informação baixa, e as pessoas não sabem que dá para você tocar um país sem ter que aumentar impostos. Inclusive, elas não têm a menor ideia do que é uma curva de Laffer. Elas não sabem que existe um ponto de equilíbrio entre cobrança e arrecadação de impostos. Porque chega um momento que não vale. Ou a pessoa sonega, ou ele para de produzir. Porque chega um ponto que quanto mais ele trabalha, menos ele ganha. Exato. Então, assim, só que as pessoas não têm. Como elas não têm, você aceita. É igual quando você vai conversar com um advogado. Quantos de nós perdemos algumas causas e a gente não tem a menor ideia? Às vezes o cara perdeu o prazo e você, tá bom, beleza, aceitou. Então, para mim, o problema do bonzinho é porque ele aceita. E não conheço ninguém no mundo, né, que aceita a situação como ela é, não se indigna, não vai... Ela não precisa nem mudar. Não é uma pessoa que tem que refutar tudo. Não. Mas, no mínimo, ela tem que falar assim, pera um pouquinho. Precisa ser assim?
Questiona, né? Cara, será que não dá? Será que não dá para fazer? Será que não dá para fazer mais? Né? Pô, não, eu vou procurar um pouco. Porque quando você procura, você, de novo, você acessa a camada, você se expõe. E o sucesso, para mim, tá na quantidade de exposição. Por que você tem os americanos, por exemplo, os caras são bons em tudo? É prêmio Nobel, é esporte, lidera. Eu tenho um monte de restrição com cultura, dos Estados Unidos, tem um monte, tá? Mas não dá para negar que os caras têm os maiores números. Por quê? Porque tem acesso. Se você quiser tocar flauta ao contrário, pô, você vai ter 35 especialistas, você vai ter bolsa, você vai ter em cada escola um professor de flauta ao contrário. Tem acesso. Ah, Thiago, é uma opinião. Volta para originais, você vai ver as pesquisas que existem lá. Você pega os músicos, por exemplo, né, os grandes, Bach, Beethoven, você pega essas pessoas, eles têm o quê? 2, 3 músicas listadas entre as maiores de todos os tempos, mas tem 1.400, 1.700 composições. É o acesso, é a quantidade que você tem o acesso, é a quantidade de exposição que gera as genialidades, por exemplo. Então é matemático. É muito mais difícil eu acertar um puta de um negócio, né, uma ideia, uma empresa, tentando uma vez do que eu tentando 100. É matemático do negócio. Claro, e aí tem alguns fatores. A pessoa realmente às vezes tem facilidade para alguma coisa ou não, para música, tal, genialidade, mas isso está ligado à quantidade de exposição. Alguém que é bonzinho se expõe pouco. Porque exposição, toda vez que você expõe, quanto maior a camada de exposição, mais soco você leva. Isso aí. Então se eu vou lá e faço uma opinião com um amigo meu do lado, a possibilidade dele refutar aquilo lá ou falar, não é assim, é muito menor. Se eu estou numa mesa e eu solto uma opinião, a chance de eu ser julgado é muito maior. O inovador passa muito por isso também. Demais. Pô. Aí eu vou lá e ponho na internet, pô, aí a chance de alguém me xingar, porque todo mundo é corajoso por telefone, pra internet. Só o que tem de coragem. Eu gosto, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né, cara? Eu gosto muito. E aí eu sigo muitos lutadores, tenho acesso a algumas lendas aí do Gil. E aí eu vejo. Aí, por exemplo, o cara tá lá. O cara é 9 vezes campeão do mundo. O pescoço do cara é mais largo do que eixo de Kombi, sabe? Assim, o cara, um monstro, o cara compacto, 73 lutas no MMA. Aí ele perdeu, tipo, uma luta lá. Pô. Aí o Claudinho, @bananinha e todinho. Vai lá e... Ai, trouxão, não sei o que, você... Cara, chega lá, o moleque tem 2 fotos, um gamer com um McDonald's. Pô, velho, puta que te pariu, né, velho? Então, assim, entendeu? É esse tipo de coisa, entendeu? Assim, esse cara, esse é um bonzinho, esse é um coitadinho, entendeu? Assim, então são esses detalhes que acontecem. Então, cara, impossível alguém bonzinho também. E não é ser mal, né? É só você se questionar, é só você não ter que aceitar a maneira, o mundo como ele é só você... É isso que fez a minha vida. Então, assim, Thiago, funciona ou não? Funcionou comigo. O maior orgulho é as palestras, o treinamento que a gente fala, o podcast, é o que a gente faz. Se é a melhor maneira, Márcio, aí é uma discussão imensa. Eu sei que eu conto o que eu fiz. E aí, ó, isso aqui eu fiz, não deu certo. Isso aqui eu fiz, tô ganhando bastante dinheiro. Você quer fazer aí, é assim, tá funcionando aí, te ajuda. Não é obrigado. Não, obrigado. Desculpa o termo, eu não tô cagando regra aqui. Eu não quero falar que esse aqui é o certo. É que é gostoso você ser extremista. O extremismo, ele dá like pra caramba. Pode ver. Todos os caras que tomam mão é extremista. Cara, eu tenho certeza que metade do que os caras defendem, eles não acreditam. É verdade. É que ser extremista dá audiência. Né? Então, eu não sou... isso aqui funcionou pra mim, funcionou pro Flávio, funcionou pra eu funcionar. Tá funcionando ali, cara. Você quer vir no grupo aí? Não, mano. Não tem. Toca a ficha. Irmão, tá muito bom o papo aqui. Bom. E eu fiz 20% das nossas perguntas aqui, eu não sei como é que... Nós ia ficar no mínimo umas 4 horas. A gente vai alta e grava depois de novo outro. Esse abacaxi aqui, ele não tá à toa aqui, irmão. Porque ele é um abacaxi que faz com que os empreendedores tenham coragem de descascar abacaxi. Então ele tá aqui porque ele é ilustrativo. E tem um quadro que se chama Segura esse Abacaxi, que é um ping-pong de perguntinhas rápidas, porque as pessoas querem se inspirar em ti. Legal. E no Thiago Conster, que se construiu ao longo dos anos. Legal. Um termo importante para quem quer empreender. Um termo importante para quem quer empreender. Cara, inconformismo. Isso é menor. O conformismo te leva a procurar informação, conteúdo, blá, blá, blá. Conformismo. Cara, eu tô muito impactado porque a Suri sabe que para mim conformidade é a palavra auge dentro da empresa. Sexta-feira, toda sexta-feira de manhã, qual que é o nome da reunião? Inconformado. Puta, só de provocação, só de trazer alguma coisa que alguém tá fazendo diferente, só de provocação. Toda sexta de manhã. Depois eu vou pegar lá todas as nossas falas da empresa. Impressionante. Um objetivo para não desistir, meu querido. Cara, saber muito o que você não quer. Porque tem gente que, por exemplo, família. O cara é solteiro. Pô, o cara construiu um negócio. Pra ele, família não tá muito ligado. Mas saber o que você não quer. Saber o que você não quer. Pra mim é isso.
Felicidade é? Cara, a felicidade... Puta, depois você corta. A felicidade do caralho, cara. A felicidade é tão legal que não precisa nem ser sua pra ser feliz. Exato. Porra, muito bem. Então, assim, eu acho... É do caralho, cara. É do caralho. Inclusive, tem um monte de estudo sobre ambientes, né? Sobre felicidade, onde você se sente bem. Tem retenção de conteúdo, participação, novas ideias, enfim. Tem um monte de... Complete a frase. Eu sou uma pessoa que... Cara, eu sou inconformado, cara. Eu sou inconformado, porque, assim, de novo, inconformado me puxa tudo. Inquieto, provocativo, cara, ambicioso, tudo isso que eu posso ser, que eu me considero, né? Um cara, família, um cara que leal, lealdade, sou muito leal a quem eu honro, a quem me honra, muito forte, vem do inconformismo. Para mim é a nossa palavra. Irmão, que papo, hein? Muito animal, obrigado, Thiago. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço muito. Vou agradecer em nome dos empreendedores que estão nos escutando aqui. E é uma satisfação estar trabalhando contigo. Espero que a gente aproxime cada vez mais. Porque são dois inconformados aqui com times de inconformados que nós vamos fazer muita diferença no Brasil ainda. Demais, cara. Demais. Amém. Eu não sei como vai ser, mas o fato de ser inconformado já é sucesso garantido. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Curte, compartilha e comente esse episódio. Teu feedback é muito importante para nós evoluirmos. Um abraço e até a próxima.